Espírito Santo tem uma economia baseada na produção de commodities, voltado para a exportação. Os principais produtos que participam dessa cadeia são o café, aço, minério de ferro, celulose. Vamos conhecer mais sobre este assunto na entrevista de hoje com Nami Shecker. O capixaba já é um povo familiarizado com as commodities. O Espírito Santo acabou tendo que conhecer bem de perto esse tipo de produto, porque é nossa especialidade. Não sei se por acaso, não sei se de forma planejada, o fato é que o Espírito Santo é um exportador de commodities. E o Brasil, como um todo, também é um exportador de commodities, pelo menos das principais commodities do mundo. A gente vai conversar sobre esse assunto e vamos ver se a gente consegue extrair uma aula aqui do Matheus Albergaria de Magalhães, que é economista. Bom, vamos explicar então primeiro o que é uma commodity. Essa palavra é americana, inglesa, né? Sim. Commodity. Sim. Significa... É um termo que a gente usa muito no dia a dia aqui no Espírito Santo e eu acho que é importante a gente ter uma definição precisa do que são commodities, o que é uma commodity. É uma definição para designar um bem relativamente básico ou intermediário que é produzido por diversos produtores, que acaba fazendo com que o mercado desse bem se aproxime com o que os economistas chamam de um mercado competitivo, ou seja, diversos produtores individuais produzindo aquele bem, só que nenhum produtor sozinho tem poder para alterar os preços e quantidades desse bem no mercado mundial. Tá. Te dou alguns exemplos. Café, celulose, café minério. do Espírito Santo, ele é produzido por milhares de produtores. Sim. Mas nenhum produtor individualmente pode decidir o preço. O preço está condicionado ao conjunto, ao mercado internacional. Mercado. Isso é commodity. Exatamente. Mais do que isso, commodities em geral são matérias-primas usadas na produção de outros bens. Carro não é commodity, é? Não. Porque o carro, eu fabrico o carro e eu vendo pelo preço que eu julgar que ele deve valer. Você tem um certo poder de mercado. É. Por exemplo, a Toyota tem um poder de mercado. Tem pessoas que só gostam de comprar carros da Toyota. A Ford tem outro poder de mercado. Agora, para fabricar o carro, você precisa do aço. O aço é uma matéria-prima, o aço é uma commodity. Commodity. Então, quer dizer, por isso que esse preço de mercado, ele acaba se impondo, né? No sistema. No caso de um mercado com a estrutura produtiva do mercado de commodities. Porque então, são diversos produtores e nenhum individualmente tem muito poder para alterar preço. Então nós somos um exportador no Espírito Santo de commodities. Vamos lá, café é uma commodity, sim, porque o preço é definido nos mercados aí, né? Internacionais, sim. O aço, sim, o minério, exato. mais o quê? A celulose. A celulose é commodity também, né? Sim. O Espírito Santo tem uma economia baseada na produção de commodities voltada para a exportação. Agora, certo. De onde vem isso? Isso tem a ver com o nosso desenvolvimento histórico. Tem a ver com o que a gente já falou aqui em outra ocasião, aqueles ciclos de desenvolvimento do Estado. Quando você para pensar no primeiro ciclo, que foi um ciclo agrário exportador, o Espírito Santo já era um Estado voltado para a produção de uma commodity básica da época, que era o café, destinado à exportação. Vem o ciclo industrial aqui para o Estado, os grandes projetos, a indústria se instalando no Estado. Não substituindo o ciclo anterior, que exato, existiu. Exato, como a nossa discussão da vez passada, assim, não substituindo, mas preponderando em certo sentido. Certo. E aí vem a indústria, mas uma indústria ainda concentrada na produção de matérias-primas, voltadas basicamente para a exportação. Esse é o nosso modelo. Se eu tivesse que... Petróleo é commodity também? Sim, é uma das principais commodities da atualidade. Mais valorizada, né? Sim. E realmente as oscilações nos preços dessa commodity, o petróleo bruto, tem consequências... Interfere nos preços das outras commodities, né? Por quê? Porque o petróleo bruto é uma matéria-prima para quase tudo que é produzido na economia. Mas continua, você estava falando então da nossa vocação ou do nosso... É o nosso desenvolvimento histórico. A gente começou com commodities agrícolas, agora temos commodities voltadas para a indústria. O que não temos problema nenhum nesse sentido. Assim, o Estado ganhou muito por conta desse modelo. Agora, qual que é o desafio para a próxima década?